de frente hoje com um dos políticos mais polêmicos do Brasil. Um homem que desperta sentimentos fortes de amor e ódio. O mineiro José Dirceu de Oliveira e Silva foi guerrilheiro na década de 70, chegou a ser o ministro mais poderoso do primeiro governo Lula. Deixou o governo ao ser acusado de ser o chefe do mensalão. Teve seu mandato de deputado federal cassado, mas continua fazendo política e sendo chamado simplesmente de Zé. E eu vou te chamar de Zé aqui, posso, né, Zé? Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Como é que o presidente Lula te chamava quando você era ministro? De Zé, como todo mundo me chama. Continua te chamando de Zé? Continua me chamando de Zé. Houve algum momento de estremecimento naquela sua saída do governo? Tem que ter havido. Porque amizades, negócios à parte. Ali você se sentiu em algum momento abandonado, traído pela sua turma ou não? Não, em nenhum momento. Eu tive apoio e solidariedade da militância do PT, aliás, tem até hoje, foi o que inclusive me sustentou. Porque evidentemente que eu passei, quer dizer, eu recomecei a minha vida, reconstruí a minha vida pela terceira vez. A primeira vez quando eu fui preso, depois fui trocado pelo embaixador, tive que, imagina, fui para Cuba. Eu quero falar disso depois. Fazer uma plástica, fazer treinamento, voltar para o Brasil clandestino. Depois, quando eu voltei para a legalidade, né, em 80, que eu recomecei a minha vida, fui estudar, fui trabalhar de auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa e reconstruí minha vida. E em 2005, que da noite por dia eu virei bandido, é uma infâmia. E você era o ministro mais poderoso daquele governo na época. Mais do que isso, eu tenho uma história, né, tenho uma biografia, eu não tenho folha corrida, como muitos que me acusaram. Eu tenho uma biografia, eu nunca fui investigado na minha vida, nunca fui acusado de nada. Ninguém pode virar bandido do dia para a noite. Aquilo foi uma infâmia que fizeram contra mim para atingir o presidente, o governo e o PT. Mas eu nunca me senti abandonado. Mas você teve uma crise pessoal, particular, imagino. Eu, evidentemente que enfrentar do dia para a noite, você se transformar em chefe de quadrilha, né, em corrupto, porque foi a denúncia, depois aceita pelo Supremo, diz isso, sem nenhuma prova, como está provado já, porque já terminaram de ouvir as testemunhas, nenhuma prova foi acrescida, eu fui absolvido em todos os inquéritos, em todas as CPIs, em processo, eu já respondi a processos em Brasília, estou absolvido na primeira e na segunda instância, e sofri uma devassa da Receita de 2 anos e recebi um atestado de honestidade. Eu quero ser julgado. Agora, eu enfrentei aquele momento, aquela crise, primeiro concordando com o presidente que eu tinha que sair do governo. Até para me defender o PT e o governo, o que eu fiz, porque eu lutei aqueles 6 meses para defender meu mandato. Eu fui cassado, Gabi, e basta rever... Peraí, mas antes de chegar na cassação, que eu quero chegar a ela especificamente, eu ainda quero falar disso. Você mesmo citou o teu caso, ainda o processo ainda está no Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa chegou a dizer textualmente que você era comandante supremo da trama. As acusações eram muito pesadas, são pesadas, né? Aquilo que você falou, formação de quadrilha, corrupção ativa. Você saiu no meio de um escândalo, o tal do escândalo do mensalão. Aí você diz assim, eu tenho um atestado de honestidade. Agora, você ter que ter um atestado de honestidade passa por meandros delicados. Por que as coisas chegaram a esse nível? Essa é outra questão. Primeiro, eu não tive participação. Eu estava no governo, não estava no PT, não era dirigente do PT, não participava de nenhuma decisão, nem administrativa, nem política da Executiva Nacional, nem do Diretório. Estava no governo, trabalhava 14, 16 horas por dia, só cuidei do governo. Não há, no processo, nenhuma prova, nada, nenhuma, que eu tivesse envolvimento. A acusação contra mim é política, para me caçar, e a acusação na justiça tem que ser provada pelo Ministério Público. Eu tenho a presunção da inocência e o ônus da prova cabe ao Ministério Público. Até agora não está provado que eu tive qualquer participação. Outra coisa é a questão do Caixa 2, dos empréstimos bancários, do repasse de dinheiro para o PT, para os outros partidos. É Caixa 2. Aí você está dizendo, aí sim eu tenho parte. Não, nenhuma. Porque eu não era da direção do PT e não participei. E não há nada no processo que prove que eu participei. É só ler o processo. Quem lê o processo, seja juiz, desembargador, ministro, advogado, cidadão que leia o processo, e já com todas as testemunhas de acusação, de defesa, ouvidas, verá que eu não tenho participação. Não há como me condenar com base nos autos. Porque você, então, Zé,
Por que você? Porque eu era a representação do PT no governo, era o coordenador do governo e foi para atingir o presidente. Tanto é que começou a virar impeachment, em tentativa de derrubar o governo, como o próprio presidente tem denunciado. O Lula, várias vezes, o presidente, nesses últimos meses, se você observar, tem falado sobre essa questão do mensalão. Nunca existiu mensalão, nunca houve pagamento de deputado. Nós vamos pagar deputados do PT para votar para o PT? Se o governo tinha maioria de mais de 350 deputados, se a reforma da Previdência tinha apoio do PSDB, tinha apoio do PFL, então, e tinha problemas no PCdoB, no PT, no PDT, no PSB, por que nós precisávamos comprar votos para votar a reforma tributária da Previdência ou do Judiciário? Não é verdade, nunca houve mensalão. Houve uma questão de recursos para a campanha eleitoral, certo? De origem, certo? Chamado Caixa 2. Ô Zé, você faria diferente hoje? Porque sair, como você saiu, de alguma maneira não era uma aceitação tácita do que estava se passando? Ou não? Não. Será que não teria sido ideal ficar não. e eu sou um homem de brigar partido. de frente? Não, eu sou um homem de projeto político, de partido. A minha vida toda eu dediquei ao Brasil, certo? À política. E eu quero repetir, na minha vida toda, todos os deputados que me conhecem, todos os políticos que me conhecem, todos que conviveram comigo na universidade, no movimento estudantil, no trabalho na Assembleia Legislativa, em Brasília como deputado, no PT como dirigente, sabem que eu sou honesto. Mas, Zé, seu mandato de deputado federal foi cassado por 293 deputados. Num clima de funeral. Não houve um sorriso, um aplauso. Você Todos disse eles que foi sabiam, um julgamento político. sem provas. Tanto é que caçaram o Roberto Jefferson porque ele não provou que existiu mensalão. Está lá escrito. E me caçaram por quê, se não houve mensalão? Cassação política, para dar uma satisfação, por causa da pressão, por causa da disputa política, por causa da